Bom dia, gente. Hoje nós iniciamos nossa aula trabalhando os verbos irregulares. É muito importante a gente ter que falar deles, porque eles têm peculiaridades e algumas estruturas bem diferentes do português. E, claro, são fundamentais para o aprendizado de vocês. Os verbos irregulares, eles têm irregularidades que atingem a vogal, mas tem aqueles que atingem a consoante, certo? Os que atingem a vogal, como no caso da troca de é por ié, ó por ué ou u por ué, são chamados de diptongação. A gente já até trabalhou isso, são chamados de diptongação. Por quê? Porque é a troca de vogal por um ditongo. E esses verbos com irregularidade na primeira pessoa, eles podem ter as irregularidades na primeira pessoa, como outras irregularidades específicas que a gente vai trabalhar. Verbos como querer, entender, sentir, despertar, sentar, merendar, empezar, começar, pensar, perder, eles sofrem câmbios vocálicos, que são chamados de mudanças na vogal. Lembrem do nome diptongação, que é a troca do é por ié. O verbo na raiz, no infinitivo, querer. Então, você troca o primeiro é por ié. Quiero, quieres, quiere. Mas, observem, vejam bem, na primeira pessoa do plural e na segunda pessoa do plural, essa diptongação, essa mudança vocálica, ela não pode acontecer. É o que eu sempre digo para vocês, é um erro muito comum do aluno de espanhol. Eu quero, nós outros queremos, nem pensar. Nós outros queremos, vós outros quereis. Eles querem. Então, sempre que vocês tiverem mudanças que atinjam a vogal, mais precisamente o ditongo, nós e vós, que seria nós outros e vós outros, ficam fora da regra. Certo? Aqui outro exemplo. Yo entiendo, entiendes, entiende. Nosotros entendemos. Vosotros entendéis, ellos entienden. Quer ver outro exemplo? Yo meriendo, tú meriendas, él merienda. Nosotros merendamos, vosotros merendáis, ellos meriendan. Fica fora da regra. Isso vai ser sempre. Nós e vós, nós outros e vosotros, sempre vão ficar fora da regra. Isso é fato. Se nós temos, por exemplo, o verbo como poder, dormir, acostar-se, almoçar, encontrar, recordar, costar, volver, esse costar aqui foi um erro grave, mas foi na digitação, viu, gente? É costar, por favor, vamos ver essa correção bem aí. Volver. Câmbios vocálicos. É a troca do ó por o é. Então, eu puedo, tu puedes, ele puede, nosotros podemos, vosotros podéis, ellos pueden. E assim vai ser sucessivamente. Certo? Olha aqui. Yo almuerzo, tú almuerzas, él almuerza. Nosotros almorzamos, vosotros almorzáis, ellos almuerzan. O verbo pedir, servir e vestir. Aqui já são verbos. Verbos como troca vocálica de é por i, Você tem a troca do é por i. Verbo pedir, aí na primeira, sempre, primeira e segunda pessoa do plural mantém a vogal original. Eu pido, tu pides, ele pide. Nós outros pedimos, vosotros pedis, ellos pidem. É quando você troca, né, o é por i. Então, é mais fácil vocês associarem. Sirvo, sirve, sirve, servimos, servis, sirvem. Aqui outro exemplo. Cadê? É o servir. Então, é mais fácil falar para vocês que se a irregularidade está atingindo a vogal, nós e vós, nós outros, vosotros, fica fora da regra. Porque se a gente for analisar aqui, troca de u por o é. Eu juego, tu juegas, ele juega.
Nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. Vocês estão vendo aí? Então, sempre que acontecer isso aqui, anotem no caderno de vocês. Se a irregularidade for provocada pela troca de uma vogal por um ditongo, é chamada de diptongação. Isso significa dizer que nosotros e vosotros fica fora da regra. Se a troca de é por i, ou seja, qualquer irregularidade que atinja quem? A vogal do verbo, nosotros e vosotros, primeira pessoa do plural e segunda pessoa do plural, vão ficar fora da regra, certo? Aí nós temos verbos, conhecer, traduzir, saber, hacer, salir, poner, dar e estar. São verbos com irregularidades na primeira pessoa. Esses aqui só acontecem na primeira pessoa. Conhecer, e traduzir. Conosco, traduzco. Essa irregularidade é o acréscimo do Z antes do C. É quando você acrescenta o Z. É uma irregularidade que atinge a consoante. Então, é muito simples vocês lembrarem que se a irregularidade atingir a vogal, nosotros, vosotros fica fora da regra. Se a irregularidade atingir a consoante, ela só vai acontecer na primeira pessoa do singular. Saber ser. Eu sei, tu sabes, ele sabe, nosotros sabemos. O restante é igual. A ser é a troca de C por G. Aí, o que acontece? Anotem aí no caderno de vocês. Conhecer e traduzir é o acréscimo da letra Z antes do C. Hacer é a troca de C por G. Então, yo hago, tu haces, ele hace. Hacemos, haceis. O restante se conjuga naturalmente. Salir é o acréscimo do G. Você acrescenta o G junto ao L. Yo salgo, tu sales, ele sale, nosotros salimos. Poner, também um acréscimo do G. Yo pongo, tu pones, ele pone. Ponemos, poneis. Dar, yo doy, tu das, ele dá, nosotros damos. Estar, estoy, yo estoy, tu estás, ele está, nosotros estamos. Então, eu tentei simplificar bastante aqui para vocês os verbos conhecer, traduzir, saber, hacer, salir, poner, dar e estar. Obrigatoriamente, a irregularidade está vinculada apenas à primeira pessoa do singular. Aqui, a formação que eu já tinha dito, com relação a saber. Ser, o restante conjuga normalmente. Certo? Existem outras irregularidades, como é o caso do verbo benir. Esse benir, ele tem duas irregularidades. Duas. E vocês têm que ter essa sensibilidade de, na hora que estiver vendo o verbo, identificar as duas. A primeira é aquela que atinge a consoante, portanto, só acontece na primeira pessoa do singular. Yoengo, quando eu acrescento o G ao N. É bem aqui, Vamos voltar aqui para vocês verem aqui uma coisa. Tá aqui, É que nem o poner. Poner e eu pongo. É a mesma coisa. É o acréscimo do G. Certo? Como é uma consoante, só vai para a primeira pessoa do singular. Yo vengo. Já a partir de tu, vocês observam que tem uma diptongação, que o verbo é venir, não é? Aí tem um é. Então vai ser a troca desse é por IE. Tu vienes, ele viene, ellos vienen. Lembrem que nosotros e vosotros ficam fora da regra. É o caso do verbo tener, yo tengo. Tu tienes, ele tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui, eu me antecipei. Eu tenho a irregularidade na consoante, é o acréscimo do G. Primeira pessoa do singular. Lembre, irregularidade na consoante, primeira pessoa do singular. Na vogal, apenas nosotros e vosotros ficam fora da regra. Então, tu tienes, ele tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. É cansativo ficar assim? É. Mas acaba se tornando necessário, gente, porque só assim vocês vão conseguir assimilar e associando essas irregularidades que são tão necessárias.
E, claro, fundamentais. Então, ó, eu digo, tu dices, ele disse, nosotros decimos, vosotros decís, ellos dicen. Por quê? É o verbo decir. Duas irregularidades. A primeira é na consoante, o G. A troca de C por G. Só acontece na primeira pessoa de singular. Por diante, nós temos a troca de uma vogal, do é por i. Então, se atingiu a vogal, nosotros e vosotros estão fora da regra, certo? Ó, o verbo saber. O verbo saber, ele tem uma irregularidade própria. Essa irregularidade é chamada de própria, porque ela é bem diferente nas três primeiras pessoas do singular, né? Eu sou, tu eres, ele es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Vocês observam que o verbo ser sofre irregularidade nas três pessoas do singular. O verbo ir, ó, boi, na primeira pessoa, né? Ele tem uma irregularidade própria também. Boi é o mesmo caso de dar. Eu dou, tu dás, ele dá. Damos, dais, dando. Agora, a gente tem também que ver essa questão bem aqui, ó. A gente vai se deparar com verbos que vão trocar o i por y. Construir. Construyo, construyes, construye. Construímos, construís, construindo. Observe, mexeu na vogal, nosotros e vosotros fora da regra. O verbo huir, que é fugir, né? Yo huyo, tu huyes, ele huye. Huimos, huís, huyen. Então, na verdade, só vai modificar. É a mesma regra da troca de uma vogal. Nosotros, vosotros, fora da regra. E oir. Oir é um verbo bem legal, porque, ó, ele tem duas irregularidades. Ele tem a primeira, na primeira pessoa do singular, né, que é a troca, né, pelo G, né, oigo, que é o oir. Eu acrescento o G, oigo, tem uma consoante, primeira pessoa do singular. E aí, você vai ter a irregularidade da troca do i pelo y. Tu oyes, oye, oyen. Mexeu na vogal, eu volto a repetir. Se mexeu na vogal, nosotros e vosotros ficam fora da regra. Observem aí que eles ficam fora da regra por se tratar de uma irregularidade na vogal. Bom, agora nós vamos partir para a correção da atividade que nós fizemos com relação aos verbos irregulares, certo? Bom, antes da gente concluir esse slide, só queria dizer uma coisa para vocês. Não enfraqueçam nos seus estudos, não se desmotivem. Eu sei que essa questão de trabalhar à distância é muito complicado, estudo à distância é complicado, mas é a mesma coisa. Eu, particularmente, eu posso dizer que é a mesma coisa, porque depende do professor, mas depende muito mais de vocês. Nós estamos fornecendo a base para vocês. Mas não adianta vocês só ficarem presos às nossas aulas ministradas, ao material, ao conteúdo, não. Estudem muito em casa. Estudem muito, certo? Bom, pois um bom dia a todos, bons estudos e vamos partir para frente.